Boa noite a todos, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de amortização constante. Nesta apresentação, eu vou explorar o saque, que é uma forma popular de amortização de empréstimos. Vamos entender como ele funciona, as suas vantagens e desvantagens, como calcular e, por fim, irei apresentar uma conclusão sobre esse sistema. Primeiramente, o que é o sistema de amortização constante? Mais conhecido como saque, ele é um método utilizado para calcular as parcelas de um empréstimo, no qual o valor amortizado é constante ao longo do tempo. E como ele funciona? Bom, a cada período, uma parte do valor principal é amortizada, enquanto os juros são calculados sobre o saldo devedor remanescente. Essas são três características principais do saque. Ele possui amortizações constantes, em contrapartida, os juros e as prestações são decrescentes. Eu trouxe algumas vantagens do saque. Primeiramente, a redução do saldo devedor. Como ele tem a amortização constante, o saldo devedor é reduzido de forma mais rápida ao longo do tempo. Segundo, a previsibilidade, porque as parcelas são constantes, o que facilita o planejamento financeiro, já que o valor a ser pago é conhecido antecipadamente. E ele gera um menor custo total, porque comparado a outros sistemas, como o sistema de amortização francês, também conhecido como a tabela Price, o saque geralmente resulta em um custo total menor para o recebedor. Porém, ele também possui algumas desvantagens, como o menor fluxo de caixa no início. Devido às parcelas iniciais mais altas, o recebedor pode ter um fluxo de caixa mais apertado no início do empréstimo. Parcelas iniciais mais altas, porque geralmente as primeiras parcelas são mais altas do que em outros sistemas, já que o valor amortizado é constante desde o início. E outra variável considerada desvantagem do saque é o impacto da inflação. Como as parcelas são constantes, a inflação pode afetar o valor real das parcelas ao longo do tempo. Para calcular o valor da amortização das parcelas, temos essa fórmula. O valor da amortização da parcela é igual ao capital emprestado sobre o número de parcelas. Eu trouxe um exemplo aqui. Se temos um empréstimo de R$ 100.000 a ser pago em 4 meses, a parcela será de 25.000, supondo uma taxa de juros em 2% ao mês. Ou seja, a gente basicamente vai dividir os R$ 100.000 pelo período, que é de 4 meses, resultando em 25.000. Logo após descobrir o valor da amortização das parcelas, podemos dar prosseguimento no cálculo. Aqui eu trouxe uma tabela, que é do material do próprio professor, para ilustrar um pouquinho como que a gente vai calcular. A amortização descoberta anteriormente irá ser igual ao saldo devedor no período zero. Começando os cálculos para o período um, os juros vão ser igual à taxa dada no exercício vezes o saldo devedor do período anterior. A amortização já descoberta pela fórmula, lembrando que ela é constante, ou seja, será igual para todo o período. E por fim, a prestação será igual à soma da amortização com os juros do respectivo período, e assim sucessivamente até o final do período dado. Eu trouxe um exemplo para melhorar o entendimento prático. Aqui, temos um empréstimo de R$ 100.000 a ser pago em 4 meses, a amortização será de R$ 25.000, supondo uma taxa de juros de 2% ao mês. Primeiramente, calculamos o valor da amortização da parcela, que é os R$ 100.000 dividido por 4, que é igual a 25.000, que já foi calculado anteriormente. Esse valor entrará na coluna de amortização e será constante até o final do período. No período zero, só teremos o saldo devedor, que será igual ao valor do empréstimo, ou seja, R$ 100.000. Para calcular os juros, precisamos multiplicar a taxa de 2% com o saldo devedor do período anterior, que é 100.000. Isso resulta em R$ 2.000. Por fim, a prestação a ser paga é igual ao valor da amortização mais os juros. R$ 25.000 da amortização mais R$ 2.000 dos juros, resultando em R$ 27.000.
Esse cálculo deve ser feito até o último período, onde o saldo devedor se iguala a zero, como podemos ver ali na tabela. E podemos identificar também que no final do período, o cliente terá pago R$ 5.000 de juros. Por fim, podemos concluir que o saque é uma opção popular para amortização de empréstimos, oferecendo previsibilidade e redução do saldo devedor ao longo do tempo. E uma dica que eu dou é comparar os outros sistemas para escolher a opção mais adequada às suas necessidades individuais antes de decidir optar pelo saque ou por outros sistemas. E eu agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu trouxe a resolução de dois exercícios da nossa lista. Então, vamos começar pelo exercício um, que é da nossa lista de matemática financeira. É o exercício B do número 2. Vou ler ele aqui com vocês. Calcule o valor das parcelas de um financiamento de R$ 59.000 em 34 vezes a uma taxa de 1,65% ao mês. Então, para a gente calcular esse exercício, basicamente a gente separa todos os nossos dados, para a gente identificar o que a gente tem e o que a gente está procurando. A gente tem os R$ 59.000, sabemos que é o nosso valor presente, portanto, a gente coloca ele como UPV. 34 meses, que é equivalente ao nosso período, que é igual a N. O I, que é a nossa taxa de 1,65% ao mês. E o exercício está pedindo qual que vai ser a nossa prestação. Portanto, qual vai ser o nosso PMT? A gente sabe que existe essa fórmula do PMT para calcular, só que a gente não vai utilizar ela. Vamos resolver de uma maneira mais fácil, bem mais simples e rápida pela HP12C. Basicamente, é só a gente colocar os nossos dados que a gente já separou anteriormente dentro da HP e, para finalizar, descobrindo o PMT. Vamos do início. Então, os 59.000, a gente vai selecionar sempre o CHS antes e clicamos em PV. Depois inserimos o 34, identificamos ele como o N, 1,65, que é o nosso I. Por fim, para finalizar o nosso cálculo, a gente vai clicar em PMT. A partir disso, a HP2C já vai dar o nosso resultado. Então, a gente conseguiu descobrir que o valor da nossa prestação vai ser igual a R$ 2.281,23. E o exercício 2 que eu trouxe aqui para resolver com vocês é sobre os sistemas de amortização. Ele é o exercício A da lista do exercício número 3. Vou ler ele aqui com vocês. Calcule uma operação de crédito com amortização pelo sistema Price com os seguintes requisitos. O valor é de R$ 9.300, prazo 6 meses, juros 1,15% ao mês, carência não tem carência, e o exercício também pede: construa uma planilha com os valores da prestação, amortização, juros e o saldo devedor. Iniciando, novamente, a gente separa todos esses valores que temos e a gente descobre também que existe uma fórmula para calcular essa prestação, como no exercício anterior, porém a gente também não vai utilizar ela. A gente vai calcular essa prestação pela HP12C, da mesma forma que a gente calculou no exercício anterior. A gente vai colocar o 9.300 como CHS e PV. 6, que vai ser o nosso período como N, 1,15 a nossa taxa I, e a gente vai finalizar clicando no PMT e automaticamente a HP já dá o resultado de 1.612,98. Esse é o valor da nossa prestação. E também é uma maneira bem mais fácil de você calcular a tabela pricing pela HP2C. Então, basicamente, essa é a construção que a gente vai realizar desde o início até o final do período. Na primeira linha, a gente vai, após descobrir a prestação, a gente vai clicar em 1, F, seleciona a morte.
O resultado que dá, que vai ser 106,95, vai ser igual à primeira parcela de juros. Logo após, a gente já clica no XY e a calculadora vai dar 1.506,03. Esse valor é referente à primeira parcela da amortização. E depois a gente clica em RCL-PV, vai resultar em 7.793,97. E esse é o saldo devedor da primeira parcela. É um cálculo bem padrão, assim, é só seguir esse processo até o final e que vai resultar em zero, né? Que vai ser o saldo devedor da nossa amortização. Na segunda linha, a gente vai repetir o mesmo processo, é a mesma coisa. Um F a morte vai resultar no nosso juros de 89,63. A gente consegue visualizar que esse valor dos juros diminuiu e vai ser referente à nossa segunda parcela. Clicando em XY, vai resultar em 1.523,35, que é a segunda parcela da nossa amortização. A gente consegue visualizar aqui também que a nossa amortização aumentou comparada ao período anterior. E por fim, a gente seleciona RCL-PV para resultar no nosso saldo devedor da segunda parcela, que vai ser igual a 6.270,62. A gente vai fazer esse processo até o final dos 6 períodos. Aqui está a ilustração da tabela com esses dois dados dos 2 períodos, no caso, que a gente calculou anteriormente. E agora a gente vai prosseguir até finalizar no 6º período com um saldo devedor igual a zero. Aqui a gente conseguiu calcular, seguindo aquele padrãozinho na HP12C, e conseguimos chegar ao resultado final de um saldo devedor de R$ 0. Ou seja, a gente conseguiu resolver o nosso exercício com sucesso. E, novamente, eu agradeço aqui a atenção de todos que ficaram até aqui. Muito obrigado.